Nessa aula nós vamos configurar o Jest para a gente começar a escrever os nossos testes. Mas antes disso, nós vamos comitar essas alterações da aula anterior. Tá? Então vamos lá, comitar essas alterações. Add git commit nos M e a mensagem vai ser essa daqui. Isso. Ele está rodando o lint. Se não tiver nenhum problema de lint, o Husky está rodando o lint. Se tiver nenhum problema de lint, ele comita. Mas encontramos aqui um problema de lint. Ele pegou um problema que foi o next, a propriedade next, que está definida, mas não está sendo usada. E é no arquivo server. Vai vir e vamos setar essa linha para ele desabilitar o lint para essa única linha aqui. Tá? A gente vai desabilitar porque mesmo não estando usando o next, se eu tirar ele daqui da função, o midway ele não vai funcionar. Então, a gente precisa do next aqui. Bom, voltando aqui no terminal, vamos dar um git add novamente para adicionar a alteração feita no arquivo. Vamos comitar agora para passar no lint. Ok. Passou no lint, foi comitado todas as alterações. Tem aqui, ó, a arvorezinha aqui do git já está zerada. Certo. Para a gente configurar o Jest, nós vamos ter que adicionar, né? Vamos adicionar a biblioteca chamada Jest, que é a biblioteca para testes no JavaScript. Jest. Tem aqui documentação. É uma biblioteca para a gente escrever os nossos testes. E a gente pode usar ele com JavaScript, com TypeScript. Uma aplicação Node, a gente pode usar ele com React, com Angular, com Vue. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso terminal. Vamos voltar aqui para o terminal e adicionar o Jest e o @types. Então a gente vai adicionar a biblioteca. Como a gente está usando TypeScript, a gente vai adicionar também o types do Jest. Tá? E como é uma biblioteca de desenvolvimento. Aguarda ele instalar as dependências. Quando ele terminar de instalar, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos seguir alguns passos, né, para configurar o Jest na nossa aplicação. Instalado aqui. Clear. Então, para iniciar a configuração, vamos rodar o comando yarn jest -init. Esse comando vai iniciar o processo de configuração do Jest para a nossa aplicação. Então, a gente vai ter aqui algumas perguntas. Então, Jest pergunta se a gente gostaria de usar o Jest
de já criar automaticamente um script para o Jest. Que é isso? Se a gente vir aqui, package.json, aqui está nosso script. Aquele comando a gente vai escolher sim, e ele vai fazer o que? Ele vai setar um script aqui chamado teste. Aqui, yes. Aí ele vai criar um script lá no package.json. Ele está perguntando se a gente quer usar o TypeScript, um arquivo de configuração, sim, que o nosso projeto é com TypeScript. Aqui o environment vai ser Node. Ele está perguntando se a gente quer adicionar o coverage. Vamos dizer que sim. Qual é o instrumento do coverage? Vai ser o V8. E ele vai perguntar aqui se a gente quer que os mocks, as instâncias, contextos sejam limpas automaticamente antes de cada teste. A gente vai dizer que sim. Ele rodou aqui a configuração e criou ó, o script de teste, que foi a primeira pergunta, eu acho. Foi a primeira pergunta. E criou aqui um arquivo de configuração, gerou esse arquivo de configuração de testes. Então tá comentado aqui várias propriedades. Nós vamos customizar, configurar algumas. Tá? Esse aqui ele tá dando esse errinho, é lint, né? Não é aspas duplas. Se eu der um Ctrl S, ele fica aspas simples. Então vamos lá. Primeira configuração que a gente vai alterar aqui é esse bail. Nós vamos dizer que ele é true. O que isso vai fazer? Quando, por exemplo, se a gente tiver 10 testes, se o primeiro teste falhar, ele já não roda mais, tá? Já não vai rodar mais os testes, ele já para o teste aonde quebrou. Então a gente evita o desperdício de recurso. Clear mock, que a gente configurou aqui, ó, na última pergunta, a gente já colocou como true. Se a gente vai coletar o coverage dele, lá também naquelas perguntas. Coverage directory. Quando ele rodar um coverage, quando a gente rodar o comando que ele criar o coverage, gerar o coverage dele, ele vai ser gerado aqui. Mas já tem aqui alguma coisa, né? Já gerou aqui a pastinha aqui, ó, coverage. Então, todo o coverage ele vai ser colocado nessa pastinha. Aqui, coverage provider, que é o motor V8. Outra configuração que a gente vai precisar aqui. Vamos ver. Eu acho que por enquanto vai ser essas configurações mesmo. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos testar se... Não. Vamos... Cadê? Ctrl F. Preciso de mais algumas configurações aqui. Teste. Pronto. Precisamos mudar aqui. Botar um vírgula aqui. Tá para cá. Ctrl S. Aqui ele vai identificar, detectar os arquivos de teste. Aqui por padrão ele já vem que se a gente quiser criar uma pasta chamada testes, colocar os testes dentro dessa pasta, ele já acha aqui. Então ele já traz esses dois padrões, mas que não vai ser o padrão que a gente vai usar. A gente não vai criar
uma pasta chamada teste e botar os testes lá. Nossa ideia é o package by feature, né? Então a gente vai ter os testes dentro de cada caso de uso. Então o que a gente vai ter que passar aqui? Vou dizer que eu vou entrar, tá? A minha configuração aqui do teclado mudou. Muito bom isso. Não sei porquê. Vamos dar uma pausa. Não, deixa eu ver aqui. Não era para ter mudado. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Então a gente vai entrar em todas as pastas e ele vai identificar todos os arquivos e terminar com spec.ts. Então ele vai detectar todos os arquivos que terminar com spec.ts. Ele vai identificar que esse aqui é os nossos arquivos de teste. Outro que a gente vai precisar. Vamos aqui também ver collect. A gente já configurou o coverage. Cadê esse cara? Acho que não. Collect aqui é 2 L's. Pronto. Collect coverage from. Aqui a gente vai determinar quais são os arquivos que a gente quer fazer a cobertura de testes. Então, os arquivos que a gente vai querer abrir, eles vão estar aqui dentro de módulos. Então, o que eu vou fazer? A gente vai passar aqui src, source do nosso projeto, módulos, barra. Vendo que ele já identificou aqui games, mas a gente pode ter vários outros módulos aqui. Por exemplo, um de autenticação. Então, a gente pode ter um módulo de autenticação. Então, a gente vai passar todas as pastas que tem dentro de módulos, barra, e os arquivos .ts. Então, a gente vai cobrir todos os arquivos que estiver dentro de módulos, termina com .ts. Eu acho que por enquanto é esse aqui, tá? O que a gente vai fazer para testar se está funcionando? Isso aqui em games, vamos criar um arquivo de teste aqui, register game use case.pack.ts. Aqui a gente tem nosso arquivo de teste. Vamos aqui describe. O describe é o nosso switch aqui de testes. Então, aí ele recebe um texto, uma string como primeiro parâmetro, que eu vou identificar esse describe. Vou chamar de register game use case. Register game. Vou botar aqui o meu case. Use case. O segundo parâmetro é uma função. É uma função que vai receber nossos testes. E aí a gente tem duas maneiras de escrever os testes aqui. A gente pode escrever teste e aqui dizer quais são os testes. Então, vou fazer aqui um teste daqueles bem básicos, todo mundo faz. Vou escrever show de able sum a plus b. Então, esse teste aqui ele vai testar se é capaz de somar
A mais B. O segundo parâmetro também é uma função. E aqui eu posso fazer o teste. Então, vou dizer que A e const A recebe 2, const B recebe 3. E vamos aqui escrever o nosso expect. E a gente vai fazer a nossa validação do teste, né? Então, eu espero que A mais B seja igual a 5. Eu espero que esse meu teste aqui ele retorne, ele passe caso A mais B seja igual a 5. Se eu rodar esse teste, vou rodar aqui, deixa eu dar um yarn, teste, que é o script que a gente criou aqui, ó. E o Jest criou aqui automaticamente. Então, a gente rodar aqui, ele identificou o arquivo de teste, esse arquivo aqui, e o teste passou. Ele verificou que realmente A mais B é igual a 5. Como esse teste aqui ele não está cobrindo nada dos arquivos que a gente quer cobrir, o nosso coverage, que é esse aqui, ó, ele está todo vermelho porque esse teste não está cobrindo nada. Tá? Então agora a gente vai fazer. Essa aula já está muito longa. Nós já fizemos uma parte da configuração aqui do Jest. Na próxima aula a gente começa a testar o nosso use case. Beleza? Valeu!